docente e investigador na Universidade do Porto, Síbio Biopólis, que irá desenvolver o tema Os desafios da nova paisagem protegida regional. Ora, boa tarde a todos. Vou ser muito breve porque temos que reservar tempo para a discussão, para o painel. Temos muitos assuntos a tratar e, portanto, tentaria fazer essencialmente uma breve introdução, deixando algumas achegas, ao resultado das reflexões que também fomos fazendo em conjunto ao longo deste percurso, daquilo que podem ser desafios, alguns imediatos, de curto prazo, muito curto a curto prazo, outros já mais estratégicos, médio a longo prazo, sem que isto seja uma espécie de roadmap para a instalação da área, mas procurando dar um contributo nesse sentido e, acima de tudo, identificando aquilo que são alguns dos desafios nestes diferentes horizontes. Antes de começar, gostava, obviamente, de me congratular pela decisão que foi tomada hoje e que foi anunciada pelos senhores presidentes no início desta sessão. Dizer, obviamente, que estou muito satisfeito, que sentindo que é o culminar também, digamos, de um trabalho colaborativo que envolveu, de facto, tanta gente ao longo de várias décadas. Nós próprios, há já mais de 15 anos que temos andado por aqui a tentar contribuir para este desfecho, e é até com alguma emoção que eu vi essa anúncio, e, portanto, esperemos que, de facto, agora, depois de atingir este passo, que se continue na senda do sucesso, em termos da instalação da área, mas, acima de tudo, do seu contributo para a dinamização acrescida de um território que tem o valor natural que todos tivemos a oportunidade de, mais uma vez, constatar no vídeo fantástico que vimos na parte final da primeira sessão. Bom, de alguma forma, em diversos momentos anteriores, já tive a oportunidade de falar, por vezes até um bocadinho para além do tempo que me estava destinado, sobre os valores naturais, a qualidade ambiental e paisagística, a biodiversidade, geodiversidade, o património cultural do território. E, portanto, desta vez, obviamente, vou saltar essa parte, até porque o percurso é longo, foi sendo marcado por diferentes momentos de divulgação dos resultados dos diversos trabalhos que as várias equipas setoriais foram fazendo no território, procurando garantir que esses resultados chegavam a vários públicos, não só a um público técnico e político, com necessidade de tomar decisão informada, mas também que chegasse a diversos outros públicos, em diversos formatos, em diversos tipos de linguagem, mais apelativos do ponto de vista gráfico também, como é evidente. E, portanto, sobre essa parte há muito material que todos nós podemos consultar. Eu ainda assim tentei salpicar a apresentação com algumas fotografias, obviamente, para que não ficasse demasiado maçuda. De alguma forma, fomos também já traçando aquilo que foi o percurso, e o Ricardo Magalhães já teve até a oportunidade de o fazer por várias vezes também, hoje mais centrado naquilo que foi esta fase final centrada na candidatura que aqui nos traz, mas em diversos momentos, de facto, foi-se assinalando esse percurso, de como é que aqui chegamos, que trabalhos foram feitos, o que é que nos permitiu identificar um território com uma elevada biodiversidade, que mais uma vez tivemos a oportunidade de constatar, também uma geodiversidade muito interessante, um património cultural, nomeadamente arqueológico e arquitetónico riquíssimo, mas também etnográfico, que de alguma forma traduz e se traduz também na diversidade e na monumentalidade da paisagem, em alguns casos, que caracteriza este território. Permitiu também identificar um território com um elevado potencial de fornecimento de serviços ambientais, de serviços de ecossistema, como hoje lhes chamamos, um elevado potencial de os fornecer, uma cada vez maior procura também por vários desses serviços, sejam eles mais centrados na dimensão de atração e dinamização turística, seja na dimensão da produção em fileiras tradicionais baseadas em raças autóctones, seja no potencial de regulação do ciclo da água, de sequestro de carbono e mitigação e adaptação às mudanças climáticas, portanto, todo um conjunto de serviços ambientais que contribuem naturalmente para o bem-estar e para a segurança de quem aqui vive e que podem e devem contribuir também para a dinamização socioeconómica do próprio território, e haverá que encontrar avenidas, caminhos que permitam fazê-lo, até no quadro da nova regulamentação que, entretanto, sobre a matéria que, entretanto, tem estado ou esteve em discussão pública.
Obviamente também um conjunto de fatores de ameaça, fatores de risco, que de alguma forma configuram alguns dos desafios que a gestão imediata e menos imediata da área vai ter de enfrentar, sempre tendo como panorama de fundo, mais uma vez, as mudanças climáticas e a forma como elas se refletem, juntamente com as dinâmicas sociodemográficas, como se refletem nos usos da terra, na expressão de diferentes riscos, sejam esses riscos associados, por exemplo, ao fenómeno dos incêndios, à expansão de espécies exóticas invasoras e a um conjunto de outros riscos associados que, obviamente, põem em causa, de alguma forma, a qualidade de vida e o bem-estar das populações e o tal capital natural de que ainda há pouco vos falava também, para já não falar, obviamente, do património natural. Esses diferentes estudos, e desses estudos e das discussões e reflexões que fomos fazendo ao longo destes anos, resultou, obviamente, uma visão para o território trabalhada em conjunto, assente num conjunto de 10 pontos nucleares, mas que, de alguma forma, coincidem muito com aquilo que é a visão que os senhores presidentes apresentaram também no início e noutros momentos antes deste seminário, de que é um território vivo, habitado, com qualidade ambiental e com qualidade de vida, e que se pretende, acima de tudo, também que se pretende acrescentar um conjunto de outras funções, um conjunto de outras características que podem potenciar essa dinamização socioeconómica a par com a conservação da natureza e da biodiversidade. Um espaço que seja produtor de conhecimento, que o mobilize, que o aplique também, que seja capaz de atrair investimento, capaz de atrair visitantes, capaz de atrair inovação, que se associe ao potencial e aos recursos endógenos do próprio território, mas que seja capaz de o fazer de um ponto de vista ordenado, com um conjunto de funções, de usos bem zonados e que compatibilizem os diferentes tipos de atividades que podem e devem continuar a ser desenvolvidas com um conjunto de atividades novas e, acima de tudo, com os objetivos e os compromissos que hoje acabaram de ser assumidos com a proposta ou a decisão de criação desta paisagem protegida regional. Bom, a proposta, no final, assenta na definição na proposta de classificação de uma área que ultrapassa no seu total os 20 mil hectares, uma área que, centrada, digamos, no maciço da Serra da Aboboreira e do Castelo, no Vale do Rio Ovil, se estende até à vertente sudoeste da Serra do Marão, alargando com isso a diversidade de condições ambientais, permitindo assegurar uma continuidade mais perfeita com aquilo que já são áreas classificadas ao abrigo, nomeadamente, da Diretiva Habitats e da Diretiva Aves, no quadro, nomeadamente, do maciço do Alvão-Marão, e, portanto, permitindo também diversificar aqui as oportunidades do ponto de vista e o ganho de escala, ao mesmo tempo potenciando o ganho de escala dos projetos que se possam vir aqui a desenvolver ao nível do desenvolvimento rural, em articulação com a conservação e valorização da natureza e dos recursos naturais. Um território que permita também, que inclua e que permita valorizar o património arqueológico e arquitetónico que foi inventariado ao longo já de longas décadas de trabalhos desenvolvidos nesta matéria, recentemente compilados e organizados no âmbito dos estudos que, entretanto, foram desenvolvidos e que, portanto, de alguma forma, seja mais um elemento potenciador da vontade de conservar, da vontade de valorizar o território e de promover, obviamente, o próprio território. Realmente isto não é fácil. No final, trata-se, acima de tudo, de um território eminentemente serrano e montanhoso, que tem como eu dizia há pouco, uma articulação que se pretendia perfeita, no sentido, pelo menos, geográfico do termo, esperemos que também funcional do termo no futuro, com o sítio da Redentor 2000 Alvão-Marão, com o qual contacta e de que inclui a vertente sudoeste da Serra do Marão, e uma área que, apesar de se tratar de uma área de paisagem protegida, justifica o reconhecimento de uma área nuclear e, portanto, um zonamento de atividades, de funções que estarão associadas quer a esta área nuclear, quer a uma área envolvente que funcionará como tampão e que, de alguma forma, absorve os impactos mais substanciais da nossa presença no próprio território. Ao mesmo tempo, um território que contribua para assegurar a conectividade e a coerência no contexto regional daquilo que é, à direita, digamos, a rede regional, se lhe poderemos chamar de áreas classificadas, e que assegure uma transição entre o litoral mais povoado, o interior de características mais rurais, mas também que possa assegurar uma conectividade entre as áreas protegidas que se situam a norte do Douro, a sul do Douro
e, acima de tudo, dar coerência a todo este conjunto montanhoso do Alvão-Marão, que de facto se estende até para o sudoeste, até à Serra da Aboboreira. E, portanto, há aqui um conjunto de propósitos de natureza mais local, ou seja, contribuir para a conservação da biodiversidade, geodiversidade, do património cultural, num contexto da área protegida, mas também uma vontade de dar um contributo, obviamente, para a conectividade e para a coerência deste sistema no contexto regional. Bom, interessa então agora, acima de tudo, olhar de facto para o futuro, seja ele mais imediato, seja ele mais de médio a longo prazo, mais estratégico, se quisermos, mais alicerçado naquilo que são os objetivos específicos da criação desta área protegida. Eu começaria, talvez, e muito rapidamente, para avançarmos para a discussão. Pelos primeiros, obviamente, temos que começar por enunciar aquilo que é, de alguma forma, a estratégia subjacente e os objetivos específicos relacionados com aquilo que é a proposta de criação desta área protegida, e aqui contam-se naturalmente e à cabeça a conservação e valorização do património natural, aqui eu acrescentaria também, obviamente, o cultural, a criação, mobilização, aplicação de conhecimento, a capacitação individual das instituições e do território no seu conjunto para cuidar de um espaço e valorizar um espaço que é ele próprio altamente qualificado do ponto de vista das suas características ambientais e ecológicas, a infraestruturação e a qualificação do território, em coerência com os objetivos anteriores, naturalmente, e a promoção económica, a inovação, o estímulo ao empreendedorismo, sempre em articulação com aquilo que é o património e os recursos endógenos do próprio território e a sua valorização sustentável, como é evidente. Bom, o primeiro grande objetivo que temos em mãos, obviamente, é a instalação da própria área protegida. Ela acabou de ser criada, vai ser muito em breve publicada essa criação em Diário da República. Há, obviamente, que consolidar este processo de criação e o seu reconhecimento, quer no interior do território, quer, acima de tudo, também no exterior do território. Há que aperfeiçoar, burilar, eu quase diria, e, acima de tudo, operacionalizar um modelo de gestão que permita uma gestão ágil do território, em coerência com os objetivos subjacentes à criação da própria área protegida, sempre otimizando a articulação com os instrumentos de planeamento, nomeadamente com os três PDMs, como é evidente, uma vez que estamos numa zona de confluência de 3 municípios, dinamizar rapidamente o processo de integração, ou a proposta de integração desta nova área protegida na Rede Nacional de Áreas Protegidas, nomeadamente aprofundando os contactos com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, e promover também a integração em redes colaborativas, quer no contexto nacional, quer no contexto regional, de áreas com objetivos análogos e com os quais se possa criar uma rede colaborativa e de partilha de experiências de gestão, que é sempre, obviamente, muito importante. Segundo objetivo também muito imediato e desafio, consolidar, mas acima de tudo organizar e dinamizar e capacitar uma estrutura de gestão para os novos desafios que agora enfrenta com esta nova parcela do território, ao abrigo de um novo estatuto e de um novo conjunto de funções. Aqui passa, obviamente, por operacionalizar os órgãos de gestão que estão previstos no próprio regulamento, articulação da implementação, obviamente, da estrutura de gestão com aquilo que já são os corpos técnicos, mas também os órgãos políticos, obviamente, ao nível dos três municípios. Desenvolver ferramentas, operacionalizar essas ferramentas, é algo que está neste momento em curso, aproveitando também o apoio da Fundação Belmiro de Azevedo, que foi já referido esta manhã, e que nos tem permitido trabalhar num conjunto de preparar e desenvolver um conjunto de ferramentas de apoio à gestão, mas também à promoção do território, à sua divulgação através, obviamente, com a utilização das novas tecnologias, das tecnologias da informação e da comunicação, capacitar essa estrutura de gestão para aspectos particulares, mas também para desafios de caráter mais transversal e, obviamente, aqui a interação, digamos, com entidades como o ICNF, outras autarquias que tenham já experiência de gestão de áreas protegidas, é, obviamente, um aspecto particularmente importante. E também continuar, eu diria, não estimular, mas continuar a estimular parcerias com a academia, não só do ponto de vista da investigação aplicada, mas acima de tudo também no ensino e da formação avançada a nível graduado, pós-graduado, criar aqui quase uma espécie de um laboratório para a criação de conhecimento, para a formação dos nossos jovens. Tem academia a toda a volta, digamos, a menos de 100 km, provavelmente 4 universidades, e os politécnicos, como é evidente, uma distância um bocadinho maior, mas que é necessário mobilizar e atrair para este território, um pouco à semelhança daquilo que nós já temos tentado fazer com os nossos próprios estudantes. Passando então para
terminar rapidamente para os objetivos de caráter, eu diria, mais estratégico, mais vinculados aos objetivos daquilo que é a gestão da área protegida, desta área protegida. Há que, obviamente, preservar os principais valores. Eles estão identificados, quer do património natural, quer do património cultural. Alguns justificam ações de conservação mais direcionadas, outras podem ser desenvolvidas no quadro de ações mais transversais de valorização e preservação do território. Haverá alguns elementos, obviamente, que sempre justificam uma recuperação, por terem sido degradados por algum evento que conduziu, ou pelo desgaste do tempo, simplesmente. Isso é particularmente relevante no caso do património cultural. Promover a investigação aplicada para as formas de preservar e valorizar esse património e monitorizar, acima de tudo, que de facto criar sistemas que permitam fazer uma monitorização do território, mas também avaliar o sucesso das intervenções que vamos fazendo ao nível de diversas ações de preservação e de valorização do próprio território e até, eventualmente, porque não, dos impactos de algumas atividades que possam estar a ter e que possam ser mitigados ou até mesmo corrigidos. Quarto grande desafio, valorizar o património, obviamente, e os recursos. Aqui é particularmente importante, ainda há pouco conversávamos ali no intervalo, embora não sendo obrigatório, a elaboração de um plano de gestão para a área, que de facto acompanhe ou faça acompanhar o regulamento de um plano de intervenção ou de um plano de ação, que tenha um calendário, um cronograma, um conjunto de investimentos que estão previstos e, acima de tudo, como de facto discutíamos lá fora, que permita dizer, para além daquilo que eventualmente possam deixar de poder fazer ou deixar de poder fazer da mesma forma, há aqui um conjunto de coisas muito positivas que nós queremos fazer no território e isso de facto é uma mensagem que pode ser transmitida através da elaboração, não tanto de um plano de gestão apenas, mas de um plano de ação ou de intervenção bem calendarizado e com objetivos bem definidos. Há aqui, obviamente, todo um conjunto de outros aspectos que podemos referir, mas se calhar deixaria para a discussão, nomeadamente novas formas de valorização dos recursos, para que acrescentaremos às tradicionais, que podem ainda assim ser alvo de inovação, mas onde, obviamente, a valorização dos serviços ambientais, dos serviços dos ecossistemas, a instalação, o aproveitamento de mecanismos de financiamento desses serviços, que nos territórios de montanha é particularmente relevante, como é evidente. E, acima de tudo, dinamizar parcerias e desenvolver projetos piloto, projetos demonstrativos destas boas práticas de gestão dos recursos naturais. Quinto e penúltimo, considerar a ação climática e a gestão de riscos. Os territórios de montanha, pelas suas características biofísicas, mas também pelo processo de abandono que têm sido alvo ao longo de décadas de abandono, de êxodo rural de alguma forma, são particularmente vulneráveis não só à mudança climática, mas também a todo um conjunto de outros fatores de risco. Temos bem presente o problema dos incêndios, mas há todo um conjunto de fenómenos que surgem, muitas vezes até associados aos incêndios, como seja a expansão de espécies invasoras, mimosas, acácias, um conjunto de outras espécies de plantas, que acabam depois, não só por degradar ecologicamente o território, mas por, de alguma forma, condicionar as atividades que podem nele ser desenvolvidas, inclusive as atividades turísticas, e que, portanto, interessa continuar a acompanhar, continuar a antecipar e fazer acompanhar isso, obviamente, de um aumento da literacia, da preparação das populações para lidar com o risco e para a forma como olha para o risco e estimular, como sempre, a melhoria contínua daquilo que são as práticas ao nível da segurança e da proteção civil. E, finalmente, e algo sobre o qual também já ouvimos falar hoje, obviamente, este sendo um território ocupado há mais de 6.000 anos, é um território humanizado. As próprias paisagens que hoje temos resultam, obviamente, desse histórico de interação entre as características biofísicas do território e a presença humana em diferentes momentos da história, que em diferentes momentos incidiu sobre a paisagem e utilizou os recursos de uma forma também diferenciada. E, portanto, interessa, obviamente, não só manter quem cá está, mas atrair gente que venha, passe algum tempo, sob a forma de visitante, de turista, mas, acima de tudo, que venha, que traga ideias, que traga inovação, que permita gerar ou potenciar novas economias e, de facto, manter o território vivo, porque o território vivo e habitado é um território mais seguro, é um território onde seguramente será mais fácil a gestão dos riscos de que eu ainda há pouco referia e, de alguma forma, terminando com o chavão, a conservação da natureza nestes espaços faz-se não apesar das pessoas, mas com as pessoas, não é? E, portanto, de alguma forma é essa a visão que temos para o território e que não podia ser de outra forma num espaço com estas características. E muito obrigado. Muito obrigada pela intervenção.
Vamos agora assistir a uma mesa redonda que terá como base o tema deste segundo painel, Serra da Abobreira, o futuro da nova paisagem protegida regional. No debate, teremos presente João Honrado, Jorge Dias, técnico do ICNF, e Ricardo Bento, pró-reitor para o Planeamento, Território e Património da UTAD, com a moderação de Joaquim Alonso, docente e investigador do Instituto Politécnico de Viana de Castelo e CBO Biopolis. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Obviamente cumprimentar todos os presentes, nomeadamente quem nos recebe e efetivamente quem dinamizou não só esta iniciativa, como tudo aquilo que resultou na criação da paisagem protegida. Penso que efetivamente é um marco para quem esteve envolvido e da nossa parte, obviamente, um gosto e uma alegria enorme poder assistir a este nascimento. O meu colega, o professor João Honrado, já lançou aqui, de facto, penso de uma forma exemplar, aquilo que é o que temos de fazer no dia seguinte, o que temos de fazer a partir daqui, do início, não é? Portanto, o fim de algo é o início de qualquer coisa, às vezes até demasiado espiral, esperemos que este caso seja uma espiral positiva, mas provavelmente os trabalhos começam hoje. E era um pouco sobre isto que, de alguma forma, aqui com os meus colegas, com o Ricardo, colega da UTAD, que participou em alguns dos trabalhos que aqui trazemos, ou seja, que resultaram e culminaram nesta classificação. O Jorge, que além de ser amigo, colega do diretor ou responsável do Departamento de Conservação da Natureza e Biodiversidade do ICNF, e o meu caro colega e o professor João Honrado, que efetivamente a nossa ideia era discutir um pouco aquilo que podemos, o que é que podemos e devemos fazer para garantir que aquilo que esperamos todos que aconteça a partir da classificação seja uma realidade. É notória, digamos, a relevância e aquilo que pode ser o papel, porque há riqueza, porque está num espaço, numa localização que eu diria muito feliz daquilo que efetivamente é a realidade da região, seja em termos naturais, seja em termos de ocupação, muito próximo do Porto, estamos aqui ao lado do Douro, fazemos uma relação imensa com o Val do Tâmega, com o Sousa, obviamente até com a margem sul, com o Marão Albão, é natural, o meu colega referiu aquilo que possa ser a ligação aqui com o Marão, e o Marão é, de facto, um marco enorme. Desculpem-me só esta pequena nota, antes de passar aqui a palavra aos meus colegas, eu penso que, quando penso na região norte, seguramente penso no Marão, é aquilo que une os transmontanos, que é o meu caso, e os minhotos e os dorienses, talvez seja o Marão que seja esse marco identitário, e às vezes esquecemos desse ponto, e nós aqui de alguma forma também estamos a garantir um pouco essa afirmação. Mas eu vou passar aqui a palavra aos meus colegas lançando alguns desafios. Eu vou começar aqui por o Jorge Dias, do ICNF, um pouco na experiência, obviamente pessoal, mas também institucional, porque também tem aqui esse papel. Em que medida é que serão os grandes desafios para garantir a conservação, que modelos, o que é que teremos que fazer, o que é que importa fazer de seguida, a médio e a longo prazo, para garantir que haja uma conservação efetiva da geo, da bio, de todos os valores patrimoniais que aqui encontramos, até culturais, mas também sem colocar em causa aquilo que possa ser, ou fomentando inclusivamente aquilo que possa ser o desenvolvimento económico das populações, garantir a habitabilidade, é uma palavra que é muitas vezes substituindo a sustentabilidade, garantir a habitabilidade deste território. Jorge. Pronto, muito boa tarde a todos. Vou trazer aqui o meu contributo pessoal, porque trabalho em conservação também pela gestão de áreas protegidas nacional. Espero contribuir para esta discussão. Queria começar por agradecer o convite que nos foi dirigido ao ICNF para participar nesta sessão. Extremamente importante, ainda por mais no momento em que foi criada, digamos assim, a área protegida. Portanto, foi hoje criada, um percurso longo que eu julgo que não poderia vir em melhor altura, porque estamos num momento de
alterações climáticas, de perda de biodiversidade, os temas relacionados com a biodiversidade, com a conservação da natureza estão cada vez mais em cima da mesa. Portanto, há um conjunto de ações que se têm vindo a desenvolver que visam precisamente a criação de novas áreas protegidas. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os colegas aqui de mesa, os seus presidentes de Câmara, Presidente da Câmara de Baião, nosso anfitrião, Presidente da Câmara de Amarante, Marcos Canaveses, a nossa diretora regional e minha chefe, Sandra Sarmento, todas as entidades e todos os presentes. Os principais objetivos, portanto, pelos quais são criadas as áreas protegidas já foram aqui relativamente bem enunciados pelo colega João Honrado, mas eu vou tentar enunciá-los. Portanto, em primeiro lugar, elas são criadas para garantir e preservar os valores naturais, a biodiversidade e a geodiversidade. Esse é o primeiro aspecto e é por isso que elas são criadas. Fundamental também e muito importante é o desenvolvimento nessas áreas de ações de investigação científica. A criação de áreas protegidas estiveram sempre intimamente ligadas à investigação científica e às universidades. Portanto, é uma outra área extremamente importante e é por isso também que elas são criadas e serão laboratórios vivos, digamos assim, de investigação. Por outro lado, também pretendem promover a visitação, a educação ambiental, todas as atividades relacionadas com a fruição do território. Portanto, é outra ação extremamente importante. E, por último, e neste caso aqui ainda com maior relevância, é o apoio ao desenvolvimento socioeconómico da região. Portanto, esses são os principais objetivos da criação de uma área protegida. Geralmente tem-se a ideia que uma área protegida é uma reserva que é fechada. Pronto, é a noção que muitos urbanos, digamos assim, pessoas mais ligadas à parte urbana têm das áreas protegidas, não é bem assim. Portanto, existe muita atividade, existe muitas ações no terreno, muitas situações que têm que ser observadas. Eu, para não me adiantar muito, passava logo àquilo que o colega Alonso Mamed para os amigos me desafiou, que são, eu chamaria os fatores críticos de sucesso para a criação da área protegida. Pronto, eu elenquei aqui alguns fatores. Eu já percebi, e eu não tinha a noção, que já tem vindo a ser feito um trabalho de excelência aqui nesta área, portanto, alguns deles já estão certamente em curso, mas eu começaria pelo envolvimento das populações locais. Ou seja, nós se queremos preservar um território, desenvolvê-lo, temos que envolver desde o primeiro minuto as populações, os residentes. Temos que chamar os agricultores, os pastores, os empresários, os presidentes de junta, os presidentes de baldio, têm que ser logo integrados no ato da criação da área protegida. Porque é com eles que nós vamos ter que trabalhar. Portanto, existe o nível político das câmaras municipais, mas temos que chegar ao terreno. As pessoas, as comunidades têm que perceber a importância da área protegida, da sua criação, porque é que ela foi criada, quais são os valores presentes e qual o benefício que terão delas e as expectativas que terão em relação à área protegida. Portanto, isto é um ponto fundamental. Outro aspecto muito importante também tem a ver com a comunicação da área protegida, que está um pouco relacionado com este. Portanto, temos que comunicar muito a área protegida sempre, portanto, não se pode comunicar só esporadicamente, tem que existir mesmo um plano de comunicação. Portanto, eu vi que já o fizeram, um plano de marketing, de comunicação, estar continuamente a comunicar a área protegida para que as pessoas se possam e sintam a área protegida, se possam apropriar da própria área. Portanto, estes são dois aspectos absolutamente importantes. O outro que eu já falei é o conhecimento e a investigação científica. Nós temos que conhecer para poder gerir. Ou seja, as universidades, as academias têm um papel fundamental. Nunca se podem afastar deste tipo de territórios. Portanto, será território preferencial para desenvolver estudos e para desenvolver investigação científica. Passando um pouco mais para a ação, portanto, existe a necessidade, e também tem a ver com as academias, de fazer a monitorização do que se está a passar na área protegida. Portanto, tem que haver uma monitorização contínua do que está a acontecer na área protegida, quer seja ao nível dos valores naturais, seja ao nível dos valores paisagísticos e culturais. Portanto, tudo tem que estar a ser monitorizado. Se estamos a criar valor, se estamos a perder valor, o que é que está a acontecer para se poderem tomar as decisões da melhor forma. Outra importante, que já foi falada aqui pelo João Honrado, é a identificação das ameaças. Ou seja, muitas vezes as áreas protegidas, e esta é uma delas, têm um conjunto de ameaças que
de repente, portanto, nós passamos anos a conservar, a tentar garantir que os valores naturais presentes os possamos divulgar, mas há fatores de ameaça muito, muito relevantes, que já foram referidos, nomeadamente aqui nesta área. Os incêndios, portanto, os grandes incêndios, portanto, temos que ter sempre medidas de gestão direcionadas para essa área. As invasoras, portanto, estão aí, portanto, associadas aos incêndios, portanto, é um problema gravíssimo. Portanto, nós podemos perder, de repente, o valor natural que andamos a preservar ao longo do tempo. Numa semana, num dia ou 2 dias, um grande incêndio pode nos fazer recuar muito no tempo. Portanto, é um aspecto absolutamente fundamental. Muito importante também é tentar fazer a compatibilização das ações e das atividades que se desenvolvem, portanto, no território. E elas têm que estar, como já falou aqui o professor Honrado, há ações que terão que ser condicionadas, outras não, outras promovidas, mas para isso é fundamental, e eu aí tenho que dizer que se não se for feito, que é um plano de gestão da ação, que foi referido há pouco, com metas, com datas, com orçamento, portanto, e aqui dirijo-me um pouco à Associação de Municípios e aos seus presidentes de câmaras, com orçamento, tem que existir. Portanto, existe um regulamento de gestão, mas paralelamente tem que existir um conjunto de investimentos para que suportam, digamos assim, esse regulamento de gestão. Porque senão ninguém vai entender muito bem porque é que não se pode abrir uma estrada ou porque é que se condiciona uma determinada ação. E as áreas protegidas, ao longo de muitos anos, têm sido vistas, digamos assim, nessa ótica mais negativa do ónus de não deixar fazer, de não permitir, que muitas vezes não corresponde à realidade, porque, de facto, a maior parte delas são terrenos de grandes oportunidades, onde se estabelecem novos negócios, desenvolvem novas técnicas, portanto, de conservação, ligadas à conservação, ligadas ao turismo, aos produtos locais, criando marcas. Portanto, há vários exemplos que podem ser também desenvolvidos aqui. Fundamental é a criação de uma estrutura com recursos humanos exclusivamente dedicada à gestão da área protegida. Portanto, eu percebo que aqui estamos a falar de 3 câmaras e uma associação de municípios e pode haver a tentação de dividir a gestão por várias entidades. Tem que haver, na minha opinião, um coordenador técnico que se responsabilize pela gestão da área protegida, que seja, digamos assim, perante os residentes, perante os visitantes e perante a sociedade, seja ele a imagem desta área protegida, ou seja, ele é que vai ter que a promover. Com um corpo técnico associado, técnicos da área do desenvolvimento rural, biólogos, educação ambiental, visitação, o que tiver que ser. Portanto, isso é fundamental. Criar estrutura e ter técnicos, pessoas capacitadas para a sua gestão e exclusivamente dedicadas. Portanto, este ponto é importante, porque senão depois as pessoas fazem muitas coisas e têm muitas tarefas e acabam por dispersar a energia. E deverão ser também criadas infraestruturas, portanto, pelo menos uma infraestrutura, um centro de interpretação, de recepção dos visitantes, onde todos se possam dirigir. Portanto, isso é fundamental para esclarecer e tirar as dúvidas que tenham relativamente à área protegida e para a sua valorização. E terminava falando de uma parte também importante, que é captação de fundos, ou seja, a área protegida tem que ser digamos assim, um ativo para captar fundos de investimento para o local. E estão bastante disponíveis agora, atualmente, ligados à conservação da natureza e à biodiversidade. Os fundos do POCUR, do Fundo Ambiental, do LIFE, portanto, são fundos que dificilmente chegariam a estes territórios e que, com a criação da área protegida, passam a estar disponíveis para se fazer e desenvolver projetos aqui neste território. Pronto, era isso que eu tinha para dizer e alonguei-me um pouco, peço desculpa. Mas... Não, eu é que peço desculpa de insistir, mas acho que foi uma excelente nota, síntese daquilo que precisamos fazer e das oportunidades e das questões que se levantam e das oportunidades que também se nos colocam com a criação da paisagem. Enfim, e porque o tempo vai muito rápido, pedindo aqui, enfim, seguramente a síntese ao Ricardo, em que medida é que imagina, revê a possibilidade de a criação desta paisagem promover desenvolvimento interno, mas acima de tudo contribuir para o desenvolvimento regional
antes de mais dos 3 municípios e depois a outra escala, uma escala obviamente de natureza mais regional. Nós vamos tentar ser aqui muito breves, porque depois temos aqui um compromisso com o Sr. Secretário de Estado e, portanto, pedia-vos alguma síntese. Muito boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Bom, é uma pergunta difícil. Como é que um ativo territorial circunscrito a 3 municípios pode ser visto como um ativo supramunicipal e regional? A região, a Serra da Aboboreira, eu estava aqui a escrever, fazer aqui uma retrospectiva, 30 e muitos anos de pensamento sobre como utilizar este território como um ativo para o seu desenvolvimento. Eu diria que o primeiro ponto é juntar o início ao fim. Eu não pude deixar de reparar o nome do primeiro instrumento que se procurou desenvolver para o território: Plano de Desenvolvimento Integrado. Portanto, o foco inicial, em 89, era como é que nós promovemos o desenvolvimento das comunidades do território da Serra da Aboboreira. E agora estamos no outro lado, se quiséssemos pôr isto em polos, estamos do lado de como é que conservamos a natureza do território da Serra da Aboboreira. Algures aqui no meio tivemos uma realidade que ocorreu, uma perda demográfica significativa, um êxodo rural que já foi aqui enunciado, uma perda de atividade económica e rentabilidade económica do território, e estamos do lado da conservação dos ativos naturais. Algures entre estes dois polos, entre juntarmos num programa de ação e num regulamento de gestão instrumentos operacionais e estratégicos que permitam conservar o território, mas ao mesmo tempo garantir condições de vida e bem-estar para as comunidades que o humanizam e que o trabalham, será fundamental. Na lógica dos 3 municípios, ela é consolidada, é histórica, já está enraizada. Eu diria que, do ponto de vista operacional, há instrumentos que têm que ser feitos no dia seguinte, a compatibilização de planos diretores municipais, provavelmente, quiçá, pensar em um plano intermunicipal de ordenamento do território, dos 3 municípios em conjunto, pensarem os seus 3 PDMs de uma forma integrada, termos um programa de financiamento enquadrado com o novo quadro comunitário, perceber, isto é chave crucial para o processo, porque há sempre a tentação de simplificar os processos e dizer vamos ter um regulamento, e a palavra regulamento traz atrás o que é proibição, o que é controlar a ação dos indivíduos que habitam e atuam no território, se não tivermos em paralelo um instrumento de apoio, de desenvolvimento, de financiamento, um conjunto de ações concretas, estratégicas, algumas que são de âmbito supramunicipal. Falamos aqui da acessibilidade ao Porto. Temos aqui um gap do ponto de vista da acessibilidade rodoviária que tem que ser colmatado. Na variante de Marca Naveses, que é a aproximação a Baião. Melhorar as ligações ao território para que este território metropolitano possa beneficiar de alguns serviços de ecossistema e da fruição de um ativo natural que aqui está. É preciso pensar numa lógica de que na CIM, na região norte, estes acessos, estas infraestruturas sejam que permitam a visitação e a aproximação deste território natural aos territórios de consumo metropolitano. Um conjunto de investimentos que garantam o bem-estar das comunidades, a saúde, a ação social, a educação, a presença do Estado, dos serviços públicos no território para garantir esse bem-estar, para que as comunidades que o trabalham, que na agricultura, na floresta, no turismo de natureza, sintam qualidade de vida. A infraestrutura tecnológica tem que estar presente. A infraestruturação tecnológica do ponto de vista das redes 5G, das novas redes, não são apenas um mecanismo para promover apenas a visitação, a presença da tecnologia para a realidade virtual, para a amostra do território, para trazer novos visitantes. É fundamental para as novas tecnologias associadas à produção agrícola, à produção agropecuária, à silvopastorícia, à observação, à monitorização do território para o aumento do conhecimento, para a monitorização e a atuação precoce nos riscos do ponto de vista dos incêndios e das invasoras. Esta capacitação de infraestruturação do território tem que estar. Por isso é que eu digo, não só uma componente de regulamento de gestão é fundamental, mas em paralelo um programa de ação, com o compromisso, e os seus autarcas terão que ser os primeiros a reunir-se e a conciliar-se para esse processo. Estou certo que sim, este processo já está cimentado há muitos anos e é um reconhecimento contínuo da valia do território, terá que ocorrer em paralelo, sob pena, e por isso é que eu acho, eu faço este parênteses aqui, muito acho que foi bom não conjuntarem o processo ainda do regulamento de gestão
com o processo de classificação. Agora vamos maturar e afinar e burilar o regulamento de gestão para que ele seja não um entrave, ou não visto como um potencial entrave, mas como um instrumento de orientação, de boas práticas, de consciencialização daquilo que são as ações interditas e efetivamente interditas, e deixar as questões do ponto de vista de regulamentação do uso e ocupação de solo e fatura urbanística para os planos diretores municipais, pensados de uma forma integrada e coerente para toda a região agora. E que são estes os objetivos. Excelentes achegas, na minha opinião. Eu não vou passar a palavra ao meu colega, ao professor João Honrado, porque já o fez. Acho que é notório, também ficou claro, que todo o trabalho de conhecimento, de geração, a inovação, a decisão, a comunicação, tem que partir do conhecimento. O conhecimento também é melhor investimento, também pode ser atração de investimento. Os projetos comunitários de investigação e de inovação estão aí e, portanto, também me parece. Nós temos, obviamente, uma agenda muito curta e, portanto, temos muito pouco tempo. De qualquer forma, se houver o interesse de alguma questão muito rápida, de facto, tem que ser algo muito telegráfico, mas alguma nota adicional, passava a palavra aí para esse lado de lá. Está ali um senhor que pedia para se identificar, só de forma muito breve, uma questão muito, ou alguma nota muito dirigida. E desculpem a pressão. Quem é que consegue? Sim. Muito boa tarde, Carlos Azeredo, sou de Baião de coração, por acaso não nasci cá, mas e da Aboboreira desde sempre, desde aos saltos de moto, de jipe, sempre lá andei. Queria começar por dar os parabéns aos presidentes da Câmara, das 3 câmaras, que hoje representam um final aqui de um parque que diziam que foi difícil. Mas, sobretudo, dar os parabéns à Aboboreira. De certa forma, gostei muito da última intervenção, já respondeu um bocadinho, mas como arquiteto chama a atenção para a parte urbanística disto. A Aboboreira, foi aqui dito, é um território vivo habitado, é um território povoado, tem que ser, tem que o ser. Tem que haver uma paisagem protegida, já, sim senhor, montes de regras no campo do bio e do geo, e a edificação e a intervenção humana. O que está previsto em termos de planos e proteções, controles de regras, só o que está, de certa forma, já definido nos 3 PDMs diferentes das 3 câmaras. Como é que será o apoio à execução destas regras? O homem muitas vezes estraga o que lhe é dado como um dom. Também se falou aqui das ameaças de incêndios, invasoras, atividades e a vivência humana pelo homem nesta área protegida. Quer dizer, isto é importante, se deixar de haver uma vivência humana, deixa de haver. Portanto, esta questão das regras gerais, não é? De uma proteção geral da parte edificada, mantendo viva a população que lá vive, acho que é importantíssimo. Gostava de perceber um bocadinho, já sei que a regulamentação será numa fase posterior, mas perceber um bocadinho o que é que está previsto e como é que isto vai avançar. Muito obrigado. E muitos parabéns à Aboboreira. Nós é que agradecemos. Temos ali mais uma questão. Eu vou ter que ser assim muito contundente, limitar. Faça favor. Está o colega. Muito boa tarde, o meu nome é José Alberto Pereira, sou professor de Educação Física, mas fui durante vários anos coordenador de projetos de educação ambiental, nomeadamente do projeto PROSEP ao nível do Distrito do Porto. E, portanto, não sou desta zona, sou do Concelho de Paredes, mas queria felicitar também os 3 autarcas pela dinâmica que estão, pela seriedade que antevejo neste projeto de preservação da Serra da Aboboreira, que me parece claramente que estão a fazer uma aposta no ecoturismo, num turismo sustentável, não num turismo de massas e, portanto, não também num ecoparolismo que existe hoje em dia, com os passadiços, com os miradouros, com o Corral das Freiras na Madeira, entre outros locais. Gostava só de salientar o que se passou este ano com os passadiços de Mação, em que ao fim de menos de um ano foram para o rio abaixo 300 e tal mil euros. E, portanto, dizer que confiem nos técnicos, confiem no professor João Honrado, no professor Pedro Teiga, que já me disseram que é um dos técnicos também que está a acompanhar, e, portanto, apostem realmente nas pessoas que conhecem também o terreno e que podem dar uma mais-valia para isso. Portanto, as minhas felicitações, e não tenho, como disse, portanto, nada em termos de ligação
a não ser as atividades que fiz com os clubes da floresta nesta zona da Abobreira também, quer também durante muito tempo na Serra do Marão. E grato por estar aqui neste e nos anteriores seminários. Muito obrigado. Obrigado nós. Se houverem mais uma questão, e vou ter mesmo que limitar e pedindo antecipadamente desculpa, mas o tempo corre demasiado rápido. Claro, percebo perfeitamente. Meu nome é Miguel Ventura. Eu queria saber, antes de mais, dar os parabéns a todos os envolvidos, em exceção. Queria saber, em termos de preservação do território, começando, por exemplo, uma vez que é uma zona, uma serra viva, por assim dizer, com muita vida selvagem também, em termos de poluição luminosa que está nos 3 municípios, até que ponto é que vão ter esse cuidado com a preservação, ou, aliás, a mitigação da poluição luminosa, e também em termos do astroturismo, se tem alguma estratégia pensada para atrair eventos ligados à observação de estrelas, por exemplo, ou seja, não tanto atividades durante o dia, mas também, uma vez que também é um tipo de turismo muito em voga, se tem isso pensado em termos estratégicos. Muito bem, obrigado. Enfim, não vou responder, como é óbvio, mas parece-me que é um bom exemplo que acabou de indicar o enorme possibilidade de empreendedorismo que temos aqui na paisagem. Eu vou, para começar, deste lado para cá, portanto, do lado do meu colega, só alguma nota queiram acrescentar àquilo que já disseram ou àquilo que foi colocado, pedindo a ver se conseguem dizer tudo o que têm para dizer em 2 minutos. Não é fácil. No meu caso é particularmente fácil, porque já disse algumas coisas antes, no início da sessão, e isso porque são assuntos sobre os quais não tenho grande capacidade de me pronunciar. Obviamente que a questão daquilo que são as regras urbanísticas, os PDMs já contemplam um conjunto de regras, de princípios, são responsáveis pelo licenciamento. A criação de novas áreas protegidas e a sua regulamentação terá sempre que ter em conta, obviamente, aquilo que é a validade dos próprios atos. E, portanto, nessa perspectiva, neste burilar do regulamento que fizemos alusão há pouco, obviamente esse é um aspecto a considerar. E, acima de tudo, interessa, de facto, que o regulamento final seja um documento ágil e que seja facilitador de processos, mais do que propriamente criador de entropia. Isso sem prejuízo de todo, até porque isso foi discutido em vários momentos do processo, nomeadamente nas fases mais recentes, do interesse que todos temos em salvaguardar, digamos, aquilo que é também o património construído, que é uma parte importante do património cultural e paisagístico do próprio território. Em relação a esta última intervenção, obviamente que há digamos, interesse, por um lado, em acompanhar tudo aquilo que são fatores de ameaça sobre neste caso, a qualidade de vida das populações biológicas, vamos lhe chamar assim, ou seja, das espécies, nomeadamente da fauna, que são sempre mais afetadas por aquilo que são fenómenos como a poluição luminosa. São aspectos a monitorizar com atenção, a avaliar e, obviamente, se justificar, e é natural que assim aconteça, é integrar num plano de ação através de iniciativas específicas no sentido de mitigar esse tipo de impactos. Em relação à diversificação de atividades, parece-me excelente aproveitar todas aquelas que potenciem, de facto, a diversidade de oportunidades que este território oferece e mantendo sempre, obviamente, a compatibilidade com aquilo que é a sustentabilidade do uso do espaço e aquilo que são os objetivos primários subjacentes à criação da área protegida e o primeiro à cabeça, a conservação do património natural, como é evidente. Bom, eu só queria voltar a referir a questão da compatibilização dos usos e atividades nas áreas protegidas. É talvez o exercício mais difícil que a gestão terá, porque temos que compatibilizar um conjunto de atividades que já estão a ocorrer no território, que ocorrem, novas atividades que vão surgindo, e surgem muitas, da experiência que nós temos ao longo destes 70 anos, há sempre inovação para acontecer novas atividades, novas ações, compatibilizá-las com os valores naturais. Esse equilíbrio é talvez o mais difícil de atingir, portanto, até onde é que podemos chegar, até onde é que as atividades podem ser desenvolvidas sem prejudicar os valores naturais e culturais presentes na área protegida. Pronto, só dar esta nota, isso será um aspecto extremamente importante. Importante também, e tentando também ajudar na resposta à questão urbanística. Atualmente, o ICNF praticamente já não se pronuncia sobre as questões urbanísticas, apenas sobre a localização onde elas vão ser
onde elas vão ocorrer. Portanto, nós só avaliamos a questão dos valores naturais, ambientais, a época do ano, e a questão urbanística é da responsabilidade dos municípios através dos PDMs, de cumprimento das regras urbanísticas dos PDMs. Pronto, e não tinha muito mais a acrescentar. Muito obrigado. Jorge. Só dar algo mais chega àquela questão do homem, do habitat humano na Serra. Para além dos trabalhos que foram aqui feitos, portanto, já temos 30 e muitos anos disto, tivemos vários trabalhos que estão aqui, que se calhar não estão aqui referenciados, mas tivemos Aldeias com o Futuro, com o José Alberto Rio Fernandes, sobre o trabalho da estratégia de promoção das aldeias, com o José Carlos Fernandes, o trabalho de reabilitação dos centros históricos das aldeias e alguns referenciais de intervenção no espaço público para a requalificação urbanística das aldeias, de economias de montanha, onde há ações de atividade económica para desenvolver estratégias de promoção das atividades nas aldeias. Portanto, há todo um conjunto de camadas que podem ser agora integradas nos programas de ação, que visavam a requalificação do espaço público nas aldeias, as regras do ponto de vista urbanístico para a traça arquitetónica e a manutenção de algumas qualidades urbanísticas do habitat e atividades económicas que possam desenvolver nesses polos essas âncoras de população no território. Portanto, faz parte daquele caderno de encargos que tem que ser desenvolvido em paralelo com as regras de restrição e disciplina do uso do solo. É o trabalho de como melhorar o habitat humano e manter alguma traça identitária desse território para não se perder também essa identidade do património cultural. Obrigado, Ricardo. Eu vou terminar, obviamente vou reforçar que aquilo que foi a primeira parte da apresentação, aquilo que foi trazido aqui pelo João, a discussão, estamos perante, enfim, um marco importante, que esperemos que sejamos capazes de tornar este espaço promotor, qualificado, aglutinador ou colaborativo, que de facto consiga trazer um espaço também atrativo de pessoas, de investimento, de experiências, que seja capaz de divulgar, comunicar. Penso que muito do trabalho, e o Ricardo também o disse, o João, a experiência do Jorge, que obviamente também agradeço pela possibilidade de partilhar aqui este pequeno espaço, mostram que estamos, portanto, otimistas para o futuro. Agradecer sempre a possibilidade, o convite, mas acima de tudo a possibilidade de ter participado no processo. Foi enriquecedor e esperemos que se continue a manter este espírito de conhecimento e de aplicação e de inovação para o futuro. Da nossa parte, sempre pudermos e sempre fomos chamados, tentaremos colaborar e a curtíssimo prazo esperamos ter aqui um novo painel um pouco mais feminino, aliás, espero, porque normalmente acrescenta sempre, além desta experiência toda, bom senso. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Em nome da Associação de Municípios do Douro e Tâmega, agradeço a presença de todos aqueles que fizeram questão de estar presentes hoje aqui em Baião. Para concluir a sessão, convido a que subam ao palco a Senhora Presidente da Associação de Municípios do Douro e Tâmega, Cristina Vieira, a Senhora Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Sandra Sarmento, e o Senhor Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino. Pedimos para se dirigir ao púlpito a Senhora Presidente da Associação de Municípios do Douro e Tâmega, Cristina Vieira. Muito boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino, e agradecer a sua presença aqui neste fórum de discussão que encerramos hoje. Queria também cumprimentar a Sra. Diretora Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Sandra Sarmento, e permita-me também um cumprimento aos oradores que estiveram connosco agora neste painel e que também agradeço a vossa presença. Apenas 3 notas. Primeiro, de novo, agradecer, porque já o fiz na sessão de abertura, agradecer a todos aqueles que durante estes últimos 34 anos acabaram por também contribuir para que chegássemos hoje todos a este dia notável e memorável também na vida dos 3 municípios, Amarante, Baião e Marco Canaveses, porque hoje de manhã aprovamos no Conselho Diretivo e na Assembleia Geral esta proposta de regulamentação, no fundo, que agora só falta ser em Diário da República, da criação da área protegida regional Serra da Abobreira.
e porque, como foi dito também, diríamos que não foi um parto muito difícil, mas foi um parto demorado e uma concepção demorada de 34 anos, mas que felizmente hoje os protagonistas somos nós, e somos nós que mais tarde provavelmente seremos lembrados também neste dia memorável de 30 de março de 2023, em que a nossa querida Serra da Aboboreira passou a ser considerada área protegida regional. E é também motivo de orgulho. Eu gostaria de partilhar este momento com os meus dois colegas, os presidentes de Câmara de Baião e de Marco Canaveses. É verdade que este momento já devia ter sido ainda no mandato do Sr. Presidente da Câmara de Baião enquanto Presidente da AMDT, mas as coisas atrasaram um bocadinho e tiveram que ser agora em que sou eu o Presidente da AMDT e com todo o orgulho, mas queria partilhar e também, sobretudo, agradecer aos dois, porque este momento, se é memorável, há de ser nos nossos mandatos enquanto Presidentes de Câmara e por isso só faz sentido que o façamos também os três. Queria dizer também que é um dia de grande também emoção para todos nós. O Sr. Secretário de Estado, na oportunidade de partilhar connosco um vídeo que eu também lhe sugiro que veja, porque é um vídeo que é emocionante para quem durante, e sobretudo a equipa técnica e científica trabalhou durante estes anos todos, o João Honrado dizia isso, é um bocadinho até emocionante. Eu ainda me lembro quando era Presidente de Junta e já estávamos a fauna e a flora da Serra da Aboboreira em Soalhães para fazermos os nossos percursos pedestres, e são pequenos passos, mas que também nos deixam ficar memórias para o futuro, e por isso acho que também é importante que hoje possamos felicitar todos, e queria dizer-lhe que este momento e este dia, não só pelos vídeos que foram feitos pelas equipas técnicas e pelo trabalho que demoramos até chegar aqui, mas acho que é um dia para ficar também na memória de todos e para felicitar todos. E é também para lhe agradecer, porque é um dia em que o Sr. Secretário de Estado, e até pela sua presença, um membro do Governo que está connosco, e eu queria lhe agradecer essa presença por partilhar connosco este momento. E dizer também que nós chegamos aqui, mas agora temos um outro ciclo, porque estamos aqui todos hoje a festejar, mas depois vem aí um novo ciclo que não é, de facto, se calhar o ciclo mais fácil, porque nós chegamos agora a este momento de felicitação, mas agora temos um desafio que é fazer a gestão desta área protegida, esta área regional protegida, e o mais difícil provavelmente vai ser mesmo a conciliação harmoniosa entre aquilo que são as populações que vivem nesta área de montanha e na Serra da Aboboreira e aquilo que são os objetivos definidos para esta área protegida e também aquilo que são os interesses, quer a nível turístico, quer de outras atividades que possam vir a ser desenvolvidas e que eu admito que sejam agora ainda mais apelativas com esta denominação para muitos outros agentes turísticos poderem vir para a Serra da Aboboreira. Esta conciliação harmoniosa e, sobretudo, esta compatibilização é que será uma tarefa difícil para todos nós. Não estamos a falar só nas compatibilizações dos PDMs, dos planos diretores municipais, mas estamos a falar em pequenas iniciativas que depois o órgão de gestão desta área protegida vai ter que decidir e deliberar constantemente e conseguir então fazer esta gestão harmoniosa, como eu dizia. E por isso, no fundo, nós hoje estamos motivados, Sr. Secretário de Estado, estamos motivados porque chegámos até aqui, mas agora ainda temos uma tarefa mais difícil e uma tarefa que certamente vai exigir de todos nós ainda mais empenho e mais dedicação. Mas é um momento que gosto de lhe dar nota que esteja connosco para partilhar connosco e agradecer-lhe, como já agradeci a todos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Sra. Presidente. Pedimos para se dirigir ao púlpito a Sra. Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Norte, Sandra Sarmento. Muito boa tarde a todos. Eu começava naturalmente por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar os Srs. Presidentes, obviamente, e felicitar não só os Srs. Presidentes, mas toda a equipa que fez aqui um esforço enorme para chegar ao dia de hoje. De facto, é para nós muito importante este dia e na qualidade de Diretora Regional, com estas responsabilidades, tenho naturalmente que felicitar o território, felicitar, obviamente, os seus autarcas pelo esforço, felicitar as academias envolvidas, felicitar as pessoas, porque, efetivamente, este momento é um marco para nós, é um marco para vocês e é, de facto, um marco completamente alinhado com aquilo que é a estratégia europeia. Obviamente, nós hoje estamos todos imbuídos
e com um grande sentido de responsabilidade com a causa ambiental, com a causa da conservação da natureza, e por isso esta classificação é absolutamente fundamental. Fundamental para nos alinharmos com a Estratégia Europeia de Conservação da Natureza e Biodiversidade, com a nossa estratégia nacional e, naturalmente, para enfrentarmos os enormes desafios que temos pela frente. Sejam eles das alterações climáticas e, naturalmente, esta classificação concorre efetivamente para esse combate às alterações climáticas, sejam os objetivos e, naturalmente, combater o declínio da biodiversidade, e esta classificação é, de facto, emblemática nesse propósito, seja o grande desafio da conservação deste património natural, deste património cultural e, naturalmente, defender este território. Este contributo é, de facto, um contributo absolutamente fundamental para a valorização deste território e, obviamente, o Instituto de Conservação da Natureza está completamente comprometido com este passo que nós entendemos que é estratégico e que vai muito alinhado com aquilo que é, naturalmente, a nossa missão. E, por isso, colocar-nos aqui completamente à disposição, obviamente, dos municípios, do território, da Associação de Municípios e da entidade que, naturalmente, ficar com esta responsabilidade, que eu penso que será, obviamente, a Associação de Municípios, que aqui hoje deu este passo tão emblemático. Note, naturalmente, que o desafio da gestão é um desafio importante e o Instituto tem aqui, obviamente, uma grande prática na gestão de áreas protegidas de âmbito nacional e sabe bem o quão difícil é assegurar esta compatibilização da defesa e da conservação do património natural e cultural, aqui tão emblemático, com aquilo que é a fixação de pessoas no território, a valorização dos territórios e o desenvolvimento dito sustentável. Mas também sabemos bem que com conhecimento, que nós temos aqui bem presente com as academias, naturalmente com uma estratégia de grande articulação, com estas parcerias emblemáticas, porque efetivamente os municípios têm aqui um papel absolutamente fundamental naquilo que é a ligação ao território, na capacidade de dinamizar e de envolver as pessoas. Estamos certos que estes passos são fundamentais para que concretizem com sucesso este passo que hoje deram e que naturalmente será uma memória para todos nós. Por isso, fica aqui mais uma vez uma felicitação da parte do Instituto e uma disponibilidade completa para vos apoiar neste enorme desafio, sendo certo que este é o caminho e contem connosco para a valorização deste território também. Bem-haja. Obrigada, Senhora Diretora. Por fim, pedimos para se dirigir ao púlpito o Senhor Secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino. Caro Presidente da Câmara Municipal de Baião, caro amigo, é sempre um gosto voltar a esta terra. Caro Presidente da Câmara Municipal de Amarante, cara Senhora Presidente da Câmara Municipal do Marco de Canaveses, caro Presidente do Conselho Diretivo e caro Secretário-Geral da Associação de Municípios, cara Diretora Regional da Conservação da Natureza e das Florestas, caro João Honrado, do CIBIO, caro Ricardo Bento, caros dirigentes da Administração Pública, minhas senhoras e meus senhores, demais autarcas. O que nos convoca a este evento é o culminar de um longo processo de caracterização do património natural e cultural de uma paisagem singular da Serra da Abobreira. Como dizia a Sra. Presidente, mais de 30 anos, não era? É impressionante, é realmente uma resiliência, mas eu acho que é o passo certo, era o passo, o caminho certo. Trata-se, pois, de uma união de esforços e vontades, do sentir dos territórios, que permitiu a aliança virtuosa entre os três municípios, a academia, as populações, a sociedade civil e que hoje aqui vimos realçar. O desfecho deste processo vem também demonstrar que é possível criar compromissos entre as várias dimensões do desenvolvimento sustentável. Não pude deixar de observar alguns dos riscos e ameaças identificados no documento de suporte à criação da paisagem protegida. As mudanças climáticas, o risco crescente dos incêndios rurais, a ocorrência de espécies invasoras, os processos de erosão hídrica dos solos, a degradação da paisagem e do património arqueológico e as transformações socioeconómicas são riscos que exigem atuações integradas e estruturadas em cada uma dessas dimensões. Também gostaria de salientar o termo que empregaram como modo para o seminário, a gestão ativa, que não é mais do que a antítese entre o cientismo e o abandono. Gerir a paisagem de forma ativa significa, em primeiro lugar, conhecer o território, identificando as características únicas que o diferenciam. Significa também desenhar e implementar planos de ação nas suas diversas valências e campos de conhecimento. Significa acompanhar, monitorizar e ajustar, se for caso disso. Temos
também consciente dos desafios que os territórios rurais têm nos nossos dias e por isso é tão relevante tratar de forma diferente o que é efetivamente diferente. Gostaria de destacar a importância das atividades no setor primário, como a agricultura, a produção florestal e a pecuária, que se interligam de uma forma sinérgica e nas quais se privilegiam as espécies autóctones mais adaptadas às condições da altitude. As atividades florestais, cinegéticas ou agropecuárias estão, por sua vez, intrinsecamente ligadas a todo um conjunto de outras atividades económicas conexas, como o turismo, o artesanato, a restauração e o alojamento. E como já aqui foi dito, realmente a compatibilização é determinante. E a compatibilização faz-se, efetivamente, conseguirmos explicar às pessoas que vivem nestes territórios as vantagens de termos uma área protegida. Não é um ónus que queremos pôr sobre o território, é, acima de tudo, criar condições, criar um ativo diferenciador para este território para poder potenciar um tipo de rendimento também às pessoas que vivem lá e, obviamente, também proteger, acima de tudo, aquele ativo diferenciador que faz daquela zona uma zona tão diferente e diferenciadora. Entendemos que estas atividades produtivas, quando exercidas com respeito pelos valores ambientais e culturais, são um suporte fundamental à fixação das populações e que dinamizam as atividades económicas nestes territórios. A riqueza faunística e florística da Serra da Abobreira é bem patente pela significativa diversidade de habitats e espécies presentes, muitas das quais com o Estatuto de Conservação Prioritária a nível europeu, como bem sabem. Esta serra é igualmente uma área produtora de bens públicos ambientais, seja pela retenção de carbono das suas florestas, pela regulação do ciclo hidrológico, pela promoção da biodiversidade vegetal ou animal, pela melhoria da qualidade do ar ou pelos benefícios da paisagem. A política na área da conservação da natureza e biodiversidade continua a ser uma prioridade para o Governo, sendo que as áreas protegidas constituem a infraestrutura indispensável para a concretização dos propósitos dessa mesma política. Desta forma, destaco o reforço do investimento em matéria de conservação da natureza e biodiversidade. Ambicionamos este ano, para 2023, mais de 14 milhões só para as áreas protegidas e para a conservação da natureza do Fundo Ambiental. E, obviamente, que esta área, depois de classificada, terá também, como não podia deixar de ser, uma diferenciação positiva na questão dos investimentos que vierem aqui a ser feitos e promovidos, e teremos, como não podia deixar de ser, em articulação com o ICNF, um conjunto de ações que provavelmente vocês identificarão como prioritárias e que poderão e deverão beneficiar destes apoios que temos vindo a dirigir, essencialmente para as áreas prioritárias, como bem sabem, durante muitos anos, muito negligenciadas, obviamente, por todas as conjunturas, e obviamente se o país estava em dificuldades financeiras, como todos nós sabemos, esta área, claro, era das primeiras a sofrer. Felizmente, desde 2015 até agora, temos mais de 80 milhões de euros investidos só na conservação da natureza e da biodiversidade. Estamos a falar de investimentos do POCUR, estamos a falar de investimentos do Fundo Ambiental, mas agora também do PRR e também do POCUR, como já falei. Em 2023 será também o ano para iniciar o exercício fundamental de reenquadramento da política nacional em matéria de conservação da natureza e biodiversidade com o apoio do ICNF, na sua qualidade de Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e Biodiversidade, considerando obrigatoriamente diversos contributos. Em primeiro lugar, estão já em reflexão, por parte do Ministério do Ambiente, em conjunto com as entidades tuteladas, 9 reformas consideradas fundamentais e 7 recomendações complementares para a futura agenda política para a conservação da natureza em contexto de alterações climáticas, feitas no âmbito de um estudo da Biodiversidade 2030, que foi concluído em 2022. Em segundo, serão fundamentais os resultados da Missão Natureza também, o Ano do Património Natural Português, que trata-se de uma iniciativa promovida pelo ICNF, com apoio do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, com vista à participação ativa e muito alargada dos atores relevantes sobre a conservação da natureza em Portugal, focada em 7 grandes objetivos e que será concluída também em 2023. Haverá ainda que proceder ao alinhamento dos objetivos definidos na Estratégia Nacional da Conservação da Natureza e Biodiversidade com a Estratégia Europeia da Biodiversidade 2030. Por fim, terão que ser também integrados os compromissos recentemente assumidos no quadro global da biodiversidade pós-2020, aprovado na 15ª Conferência das Partes das Nações Unidas no âmbito da Convenção para a Diversidade Biológica, que teve lugar em Montreal, no Canadá, em dezembro do ano passado, onde tive a honra de representar o Estado português. Nesta COP15 foi aprovado o quadro global da biodiversidade pós-2020, que inclui medidas concretas para deter e reverter a perda de biodiversidade, incluindo a proteção de 30% do planeta
em terra e em mar e recuperar 30% dos ecossistemas degradados até 2030. Destaca igualmente o trabalho necessário com vista à expansão de novas áreas naturais a proteger, cumprindo-se o compromisso assumido pelo Estado português de proteger legalmente 30% da terra e do mar até 2030. À data e considerando as áreas classificadas que integram a Rede Natura 2000, que em muitos casos sobrepõe também às áreas já protegidas, já temos aproximadamente 22% da área terrestre sob proteção. Obviamente, assumimos o compromisso de chegar aos 30% até 2030 e o vosso projeto vem-nos aqui ajudar, cai aqui que nem uma luva nas orientações e naquilo que o Governo assumiu, no fundo ajuda-nos a contribuir para este contributo de chegarmos a 30%. Obviamente que no mar a situação é mais, o desafio é maior, a nossa classificação e o conhecimento é menor e aí o desafio é efetivamente maior. A este propósito, dou nota da importância que as áreas protegidas têm, em concreto as áreas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas, com a responsabilidade da coordenação do ICNF, que até à data já integram 52 áreas protegidas, a que corresponde 8,4% da superfície de Portugal continental. Sabemos e valorizamos muito a importância que as iniciativas locais e regionais têm na área da conservação da natureza. Digo-vos mesmo que nós tínhamos no POCUR à volta de 80 milhões de euros, ou menos que isso, para a conservação da natureza. O Governo decidiu transferir o dinheiro da conservação da natureza para os POs regionais. Isso compara com 230 milhões que os POs regionais a nível nacional vão ter. Ou seja, as regiões, nomeadamente o CCDR Norte, vai ter um bolo significativo também para a conservação da natureza, coisa que não teve até hoje. Passou só neste quadro comunitário que começou a haver investimento efetivo nas CCDRs e nos POs regionais. Estamos a falar de 230 milhões de euros a nível nacional, que é um valor significativo. Obviamente que essas áreas terão que ser prioritárias, áreas como a vossa terão que ser prioritárias porque precisam efetivamente desse investimento. Eu lançava-vos aqui um desafio, que era fazerem parte da Rede Nacional de Áreas Protegidas, para nós, obviamente, que nos ajuda, e acho que é também uma forma de colocarmos esta área protegida também na Rede Nacional, que, obviamente, na promoção que se fazemos das áreas protegidas, é, sem dúvida nenhuma, também uma vantagem, julgo eu, para esta área protegida. Dizer-vos que o Governo iniciou em 2017, 2018 também, um novo conceito de gestão das áreas protegidas com os processos de cogestão. Os processos de cogestão, no fundo, hoje as áreas protegidas em Portugal e as câmaras que aderiram têm uma comissão de cogestão, onde é um presidente da Câmara que é o presidente dessa comissão de cogestão, onde estão as universidades, onde estão as ONGs da área do ambiente, onde está, obviamente, o ICNF, que continua a ser o grande responsável por guardar os valores naturais, para garantir que o património que levou àquela classificação se mantém, e onde estão, obviamente, os autarcas. Isto para vos dizer que, para o Governo, os autarcas são, acima de tudo, os grandes promotores e terão que ser, no futuro, os grandes promotores destas áreas protegidas, como aqui são 3 extraordinários exemplos e queria-vos dar realmente os parabéns, porque é este o trabalho do futuro, é pela diferenciação que nós conseguimos qualificar os nossos territórios e que podemos promover, obviamente, em termos nacionais e internacionais. E o facto de terem aqui este ativo diferenciador em termos ambientais pode e vai com toda a certeza valorizar-vos os vossos territórios, mas temos obviamente que encontrar uma forma de as pessoas que vivem neles sintam essa valorização e sintam a todas as dimensões, na dimensão ambiental, mas também na dimensão económica. E o Governo está efetivamente apostado nisso, em ajudar-vos a concretizar esse desígnio, porque o caminho é esse, e acho que deram hoje aqui, ao fim de mais de 30 anos, um passo decisivo, e estes 3 presidentes de Câmara, estes 3 autarcas, merecem aqui uma vénia da parte do Governo por esta ambição e por este projeto que hoje acabam por concretizar. Muito obrigado a todos vós, em especial aos seus presidentes. Muito obrigada. Agora, pedimos a todos os intervenientes da sessão que subam ao palco para podermos proceder à entrega de uma pequena lembrança.
precisa de muita umidade para sobreviver. Outra espécie característica desta floresta autóctone é o azevinho. O seu crescimento é muito lento e está ameaçado pela perda de habitat e pela colheita ilegal. Apesar disso, prospera nos carvalhais da Albuboreira. Graças à chuva, os musgos e líquenes ganham vida nova. Estes organismos antigos são bons indicadores da pureza do ar. Nesta altura do ano, a vida em todo o carvalhal gira em volta de um fruto: a bolota. São muitas as espécies que aproveitam esta abundância temporária para se prepararem para o inverno. Inclusive esta trepadeira azul, uma ave habitualmente insetívora. Uma bolota inteira é demasiado grande. Então arranjou uma forma de a partir em pedaços mais pequenos. Tem que descobrir uma fenda onde possa encravar a bolota e debicá-la, como se fosse um pica-pau. Mas não está fácil. Aqui parece que vai funcionar. Quando consegue partir um pedaço mais pequeno, esconde-o debaixo de um líquene para usar quando for preciso. Os seus vizinhos também se mostram atarefados, como no caso desta estrelinha de cabeça listada. Anda à procura de pequenos insetos. Já este chapim real apanha uma lagarta de proporções bem generosas. Perto da Albuboreira, o Marão, com os seus 1400 metros de altitude, pode ter invernos muito rigorosos. E o mau tempo, às vezes, prolonga-se pela primavera. Embora seja menos comum, na Albuboreira também neva ocasionalmente. As aves que se anteciparam a procriar têm o desafio extra de ter de proteger as crias do mau tempo, como é o caso desta tordeia. Há, no entanto, uma contrapartida. A chuva traz consigo uma das suas presas favoritas. As minhocas são extremamente nutritivas para as crias em crescimento. Com o avançar da primavera, a paisagem veste-se de cor. A cobertura vegetal nos pontos mais altos da serra é marcada pela graciosidade natural da giesta e das urzes. Estamos em princípios de abril e, com o nascer do dia, são muitas as espécies de animais que aproveitam as primeiras horas de sol para se aquecerem depois do frio da noite. Mas não há muito tempo a perder para começar a procurar alimento. A melodia da paisagem, nesta altura do ano, é dirigida pela laverca. Outra pequena ave, cujo canto preenche o ar da serra, é a cia. Esta abundância de aves traz de África um predador especial, o tartaranhão caçador. É uma ave de rapina, de médio porte, exímia caçadora de pequenas aves, insetos e répteis. O macho é fácil de identificar pela sua coloração cinzenta. Em contrapartida, a fêmea é predominantemente castanha. Contudo, nas serras do norte de Portugal, são comuns os casos de melanismo, em que tanto o macho como a fêmea podem apresentar uma coloração bastante escura.
Aqui temos um macho que está a aproveitar um merecido descanso. Nesta altura, a sua vida não é muito fácil. Tem que trazer alimento à fêmea, que está no ninho a incubar os ovos. E é um ninho peculiar, porque os tartaranhões são das poucas aves de rapina do mundo que fazem o ninho no chão, escondido por entre a densa vegetação rasteira. Mais uns alongamentos e é hora de partir em busca de alimento. Uma das desvantagens de ter o ninho no chão é a pouca corrente de ar que há ao nível do solo. Por isso, nos dias mais quentes, a fêmea levanta-se e faz-lhes sombra durante alguns minutos. Finalmente, o macho chega com uma refeição. Faz uma passagem sobre o ninho para anunciar a sua chegada. A entrega de alimento é feita em pleno voo, como acontece com outras rapinas. Faz uma última passagem sobre o ninho e segue outra vez à procura de mantimento. A paisagem da Serra da Abuboreira tem sido moldada pelo homem ao longo de milénios. O planalto, agora dominado pela vegetação arbustiva, terá estado outrora coberto de carvalhais frondosos. No entanto, nos vales de meia encosta, ainda é possível encontrar essa floresta primordial. O mais rico desses habitats é o carvalhal de Reixela, uma das maiores manchas de carvalho alvarinho da Península Ibérica. Esta floresta autóctone suporta uma grande diversidade vegetal que, por sua vez, atrai as mais variadas espécies de animais, como o chapim-rabilongo, o pisco de peito ruivo, a carriça, o gaio, falou aqui em 200 e tal milhões para as áreas protegidas. Sabe-nos quantificar quanto é que a região norte, que tem a maior área de áreas protegidas do país, vai receber? Sim, o PO Regional do Norte vai ter mais de 70 milhões de euros dedicados em exclusivo à conservação da natureza e é a primeira vez que estas verbas estão regionalizadas. Ou seja, a CCDR Norte e os autarcas, no fundo, a região pode usufruir de mais este apoio, mas para além destes 70 milhões temos também no Fundo Ambiental um conjunto de avisos, ainda agora abrimos também para a melhoria das condições de visitação para as áreas protegidas e o Norte foi largamente beneficiado um aviso do Fundo Ambiental com 4 milhões de euros, onde houve várias candidaturas da região Norte. Senão o Governo tem vindo a investir fortemente nas áreas protegidas, na conservação da natureza, precisamente porque é um ativo diferenciador destes territórios e esta iniciativa que hoje aqui, no fundo, o Governo que hoje veio apadrinhar, é uma excelente iniciativa porque nos ajuda também a cumprir um desígnio e um compromisso que o Governo português assumiu tanto com a União Europeia, mas também com as Nações Unidas, de classificarmos 30% do nosso território, tanto em terra como em mar. E estes 20 mil hectares da Serra da Abuboreira são um ótimo contributo, mas esta classificação não se pretende uma classificação apenas por classificar. Tem que ter valores naturais, tem que ter património natural e não há dúvida nenhuma que aqui estão bem identificados e o Governo obviamente congratula-se com esta decisão destes 3 municípios que estão claramente a pensar com os olhos postos no futuro. Deixou aqui o desafio para esta região também se integrar nas redes. A Rede Nacional das Áreas Protegidas. Eu julgo que será obviamente também mais uma forma desta área poder ser valorizada e promovida no âmbito da Rede Nacional de Áreas Protegidas, o que é obviamente para todos nós também uma vantagem. O Sr. Secretário de Estado falou, creio, numa gestão ativa. O que é que quer dizer com isto? Acima de tudo, uma gestão próxima. O que é importante é que as pessoas que vivem nestes territórios
sintam esta classificação como um ativo diferenciador e uma vantagem principalmente para elas. Porque se hoje temos esse património, é porque elas o preservaram, porque elas vivem lá, estão lá, não é? E o património existe. Por isso é preciso explicar-lhes que esta classificação é apenas uma vantagem e aquilo que se pretende é diferenciar este ativo e valorizá-lo e, obviamente, ajudar as pessoas, a região, o país, obviamente, o planeta em que temos de sequestro e das alterações, das externalidades positivas que a conservação da natureza aqui promove, mas, acima de tudo, que as pessoas que vivem nestes territórios sintam essas vantagens diariamente e esse trabalho tem que ser um trabalho de proximidade e muito bem explicado a essas pessoas que vivem nesses territórios. As áreas protegidas são áreas para onde as pessoas podem viver? Obviamente, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. É possível e é perfeitamente compatível. Eu acho que houve uma determinada altura muito fundamentalismo quando foram criadas essas áreas e criou-se um estigma das áreas protegidas. Hoje não há dúvida de que a visão destes 3 autárquicas é a visão das pessoas que entendem o ambiente cada vez mais como um ativo diferenciador. O ambiente é cada vez mais valorizado pelas sociedades, é cada vez mais valorizado, acima de tudo, pelas pessoas que vivem nos espaços urbanos, não é? E é importante nós tirarmos partido disso. Se temos esta vantagem, se temos este capital natural e esta diferenciação nestes territórios, temos que primeiro identificá-la e depois valorizá-la, obviamente valorizando-a, promovendo-a. Mas primeiro temos que o conhecer e identificar esses ativos naturais. Eu acho que este passo é um passo decisivo para que as pessoas que vivem nesta serra da Abobreira possam viver com mais qualidade de vida e, obviamente, usufruindo desta vantagem que têm, obviamente, em termos ambientais. Sr. Presidente, já só falta um pequeníssimo passo, é a publicação em Diário da República. Falta um pequenino passo para podermos ter a Serra da Abobreira como área regional protegida. Mas falta ainda aquilo que é muito importante e é sobretudo importante para que na Serra da Abobreira possam continuar a viver as pessoas que lá estão e possamos ainda capitalizar, ou seja, trazer mais gente para viver na Serra da Abobreira. O desafio neste momento é conseguirmos com que o regulamento compatibilize tudo, com todas as nossas prioridades, todos os nossos objetivos, como a AMDT como órgão que vai gerir essa área protegida regional, mas sobretudo também aquilo que são as expectativas das pessoas que lá estão e as expectativas daqueles que hão de vir para a área protegida da Serra da Abobreira para desenvolverem a sua atividade comercial, eventualmente aquela que nós mais achamos, ou aquela que nós achamos que virá em maior quantidade, será também as áreas relacionadas com o turismo. E por isso o nosso desafio é compatibilizar estes interesses da Serra da Abobreira como área protegida, da população que já lá está e daquilo que será expectável ainda desenvolver-se ao longo dos próximos anos na Serra da Abobreira como área protegida regional. Obrigado. Sr. Presidente, esta área protegida é uma área que envolve os 3 municípios. Foi difícil o entendimento entre os 3 para este objetivo único? Não foi difícil porque, como já foi dito, este é um projeto que já tem 34 anos, já há muito trabalho anterior e houve sobretudo uma preocupação dos autarcas, no passado e no presente, de fazermos alguns estudos, trazer a academia e trazer aqueles que são os cientistas nestas áreas e sobretudo, trazê-los como massa crítica, que nos ajudaram, sobretudo, a passar e a transmitir uma imagem à população, aos autarcas, em primeira mão, aos autarcas de freguesia e depois àqueles que são os agentes de desenvolvimento de cada um destes territórios, conotando uma área protegida como um fator positivo e de desenvolvimento. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado dizia, de facto, no passado houve aqui um sentido pejorativo associado às áreas protegidas, no sentido em que elas condicionavam e traziam bastantes condicionantes naquilo que era o desenvolvimento da atividade normal das populações. Nós fizemos este trabalho. Fizemos um trabalho de proximidade com a população, de proximidade com os autarcas de freguesia, reunimos com eles todos, explicámos-lhe o que é que estava em causa, ouvimos as suas expectativas, consolidamos também esta estratégia com muitos dos agentes sociais, culturais que estão no território e por isso todo esse trabalho foi feito no passado e no passado recente e por isso não foi difícil chegarmos a este consenso. Eu acho que todos nós hoje estamos convencidos e convictos de que a área protegida regional é uma mais-valia para o território e estamos todos, desse ponto de vista, em consonância uns com os outros, quer seja no Marco, em Baião ou em Amarante. Só uma última questão. O aproveitamento eólico desta serra, ao lado tem um muro que está a ser aproveitado para a
energia eólica. Na Serra da Abobreira há apenas 2 torres. Finito? Ou está aberta a possibilidade de... O passo seguinte que agora vamos dar, e que eu dizia, é de facto criar um regulamento. O regulamento tem não só previsto premissas regulamentares em termos de planos diretores municipais dos 3 municípios, como tem também aquelas atividades diárias que se vão desenvolver dentro da Serra da Abobreira. E por isso o desafio aqui é que nós possamos, de facto, constituir aqui um polo de desenvolvimento na Serra da Abobreira, atratividade, mas sempre com o parecer deste órgão de gestão que vai ser criado. Ou seja, a partir de agora, qualquer atividade que se desenvolva, seja ela de caráter recreativo, cultural ou económico, ou ambiental, qualquer uma destas atividades há de ter o parecer que será vinculativo deste órgão de gestão, e esse assunto há de ser, se houver essa vontade ou se houver esse objetivo de algum investidor querer colocar mais ou alargar o parque eólico na Serra da Abobreira, logicamente que esse aspecto há de ser estudado e há de ser avaliado pelo órgão de gestão da Serra da Abobreira como área protegida. Repartir o alimento. Esta cria parece ter tido mais olhos do que barriga. Por isso a progenitora dá uma ajuda. Mas talvez não seja possível. Nas redondezas anda uma águia de asa redonda a patrulhar o céu. Aproveita os ventos fortes para pairar sobre uma faixa de terreno, à procura de presa, com a sua visão apuradiça.